Hoje o vídeo é para quem quer ter uma belíssima rosa do deserto. Eu tenho 7 tópicos muito importantes, tá bom? Para vocês terem rosa do deserto super florida aí na sua casa. Então, hoje nós vamos falar sobre pragas na rosa do deserto. Se por acaso aparecer uma praguinha aí na sua casa, você vai entender por que ela apareceu e como desaparecer com ela rapidinho. Também sobre a podridão das raízes, que também pode acontecer e você acabar perdendo a sua linda planta. Um problema também que é muito comum, sempre que eu abro, né, a caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram, as pessoas me perguntam por que minha rosa do deserto não está dando flores, tá? E eu vou falar sobre isso, por que que possivelmente a sua rosa não está dando flores se ela ainda não estiver produzindo. É muita gente que me fala que comprou a rosa do deserto, que veio com flores e nunca mais ela produziu flores. Nós vamos sanar hoje essas dúvidas para isso não acontecer mais com você, tá bom? Para isso, claro, nós vamos ter que falar também um pouquinho de substrato, tá, gente? Que é o primeiro item aí quando você vai trocar sua rosa de deserto, né? Trocar ela de vaso, você precisa saber qual é o substrato ideal, como é a composição dele, para que a sua rosa do deserto fique bonita. O local também é ideal para você cultivar ela, tá? O local também tem influência, tem local que ela gosta e tem local que ela não gosta, mas nós já vamos falar sobre isso. E justo agora que eu resolvi fazer o vídeo, tá passando um caminhão de som aqui na minha rua, vocês acreditam? Mas como são 7 itens, então outros 2 itens muito importantes que nós vamos falar hoje também é sobre rega, tá? E também sobre adubação para sua planta se desenvolver e ficar belíssima. Então, se esse é um tema que te interessa e você quer sanar de vez essas dúvidas, então já deixa o seu gostei aí. Se tiver alguma sugestão, tá? Alguma dica também, deixa aí nos comentários. Se quiser deixar a cidade onde você está assistindo esse vídeo também, eu vou amar saber onde é que esse vídeo está chegando. E vamos para a nossa primeira dica aqui, falar sobre pragas. Já aconteceu aqui nas minhas rosas do deserto, tá? De aparecer aqui pulgão e cochonilha principalmente. No momento eu não tô tendo esse tipo de problema, graças a Deus. Mas dá uma tristeza, né, gente, quando isso acontece. E eu tenho para vocês, tenho que dizer uma coisa para vocês que é mais triste ainda, sabe? Geralmente, quando isso acontece, é porque a gente está pecando em alguma coisa. Seja porque a gente está regando pouco demais a nossa plantinha. E nós já vamos falar sobre rega, porque, como vocês sabem, a rosa do deserto é uma planta muito resistente à falta de água. Mas não é só isso. Às vezes é também, tá? Não só o estresse por falta de água, mas também por falta, tá? De nutrientes no solo, tá? Então, o substrato para nossa rosa do deserto, já vou até abordar esse assunto, ele precisa ser um substrato, além de leve, tá? Até com um pouco de areia, até um pouco arenoso, para não reter muita umidade. Ele precisa também ter nutrientes, tá bom, gente? Então ele precisa ser um substrato aí leve, rico em matéria orgânica e com um pouco de areia, tá? Essa combinaçãozinha é ótima para a sua rosa do deserto, tá? Inclusive, existem muitos substratos prontinhos para você comprar, tá? Em supermercado, viveiro e floricultura, que são excelentes, tá, gente? São aí composições prontas, tá? Para você usar aí, para você ter uma belíssima rosa do deserto na sua casa. Como o precinho dele é muito salgado e como eu tenho muitas plantas aqui na minha casa, então eu mesma preparo o meu substrato em casa. Sabe aquela terrinha que chega feio, fica assim meio fofa, sabe, embaixo das árvores? Então aquela terrinha lá é ótima, principalmente se ela já for arenosa. Aqui na minha casa, o meu quintal, a terra já é arenosa. Então eu simplesmente recolho aquela terra fofinha, sabe, das folhas que caíram tanto da árvore, as folhas já entraram em decomposição e já viraram terra ali junto. Aquele substrato é ótimo para você cultivar a sua rosa do deserto. Se você quiser acrescentar alguma coisa também, tudo bem, sem problema, tá? Se quiser colocar um pouquinho de humus de minhoca, mais um pouquinho, tá, gente? Porque o humus de minhoca retém umidade. Então, você tem que fazer esse equilíbrio aí entre ter nutrientes no substrato e ter também areia para não reter muita umidade, já que no deserto essa planta está acostumada a ficar com os pés bem sequinhos.
Mas já vamos falar também da rega, tá, gente? Aproveitando para dizer para vocês que isso não quer dizer que a rosa do deserto não goste de água, não, tá? Ela não suporta encharcamento, é ficar molhada por muito tempo, tá? Por isso que a gente prepara o substrato com carinho e com areia. Mas a rosa do deserto gosta de água sim, principalmente em região de clima muito quente, igual é aqui na minha região. Preparando o substrato de tal maneira que não retenha a umidade aí para apodrecer, né, as raízes, a rosa do deserto aqui, ela pode ser regada todos os dias sem problema nenhum. Acredite se quiser, a rosa do deserto gosta de água. Só que se você, por acaso, der água para ela só de vez em quando, ela não se importa. Ela é uma planta que não é exigente em rega, ok? Ela só não suporta encharcamento, mas sim, ela gosta de água, tá? Eu sei que muita gente, talvez você nunca tenha ouvido alguém falar isso, sempre fala que a rosa do deserto não gosta de água, mas não é verdade. Ela gosta de água. Ela gosta de água sim, tá, gente? Eu tenho aqui há anos na minha casa. Ela só não suporta ficar encharcada, tudo bem? Mas em região de clima muito quente, você pode dar água para ela sem medo, até porque vai secar bem rápido aí, se ela estiver no local ideal, que é o nosso próximo tema. O local para sua rosa do deserto, o local ideal, gente, é o ensolarado, certo? Só vale lembrar o seguinte, que tá vendo essa rosa do deserto aqui? Ela, quando ela está em local ensolarado, ela perde a cor mais rápido, ela desbota, ó, como vocês podem ver aqui, olha, lá naquela flor de lá, nessa de cá também, ó, ela desbota muito mais rápido. Então, o ideal é o quê? O ideal é que você deixe ela num local ensolarado até começar a aparecer os botões, ó. Começou a aparecer os botõezinhos, aí você pode colocar ela num local que ela receba só um solzinho da manhã, tá? Que aí ela vai dar a florada dela, que vai durar com a cor por muito mais tempo, e depois que passar a florada, você vai voltando ela novamente para o sol, tá? Para o local de sol pleno. Isso também costuma acontecer com umas roseiras que têm essa coloração mais escura, tá? Seja negra, seja roxa, seja essa que tem essas bordas mais negras, tá? Então, se ela tá num local mais ensolarado, né, acontece dela ficar com uma tonalidade mais clara, não ficar com aquele tom exótico de negro, né, que muitas vezes é como você compra ela. E mais um segredinho para vocês aqui sobre a rosa do deserto. As rosas do deserto, tá, que tem essas flores dobradas, como é o caso dessa daqui, e de diversas outras, né, que tem muito mais camadas, né, sobrepostas. Essa aqui só tem, né, uma camada sobre a primeira, mas tem diversas rosas do deserto que tem muitas outras camadas, né? Fica bem repolhuda mesmo. Essas rosas do deserto, elas dão bem menos flores, tá, gente? Essa daqui, por exemplo, ó, nesse momento tá com uma flor, duas, três, tem mais uma lá, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem uma que caiu ali, nove. Então, ela tá com nove flores, tá? Mas ela não costuma dar tantas flores assim, não, tá? É bem mais fácil você ver uma rosa do deserto simples, bem carregada de flores. A simples, gente, é essa daqui, tá? Ó, essa daqui que só tem uma camadinha assim de flores, tá? Como essa daqui que é amareladinha, essa roxinha e essa daqui, ó, que tá repleta aqui de flores, ó. Vocês estão vendo aqui que ela tá, né, nesse vaso aqui que tem muito mais flores do que a outra que é dobrada. E, né, não podemos esquecer, tá? Isso precisa ficar extremamente claro, porque eu já vi pessoas perderem a rosa do deserto para a podridão, porque a rosa do deserto deu podridão, que geralmente é por causa de excesso de umidade, tá, gente? Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas é por causa da época da chuva, tá, gente? Só que mesmo que esteja na época da chuva, que ela está num local onde ela receba sol, né, e chuva, não tem problema se o substrato dela for bem drenável, tá? Se a água não ficar parada, se o vaso dela também tiver furinhos suficientes aí para escoar essa água da rega e também na chuva, ela não vai ter problemas, tá? Então, com essas pequenas regrinhas aí, você vai evitar de perder a sua plantinha, né? De repente aí para fungos, para podridão, né? Simplesmente colocando ela num vaso, né, de barro que absorve melhor a umidade, ou de repente, se for num vaso de plástico, não pode esquecer de fazer bastante furinhos para não correr o risco aí da sua rosa do deserto morrer. Esse daqui eu trouxe para vocês, ó, porque eu fiz uma poda
né? Fiz uma poda e já saiu aqui vários brotos, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Tá vendo aqui? As raízes estão saindo do vaso. Então, esse vaso aqui tá pequeno para ela. Então, esse daqui também é uma condição que vocês têm que ficar atento se quiser que a sua rosa do deserto fique bem bonita, tá bom? Então, você precisa fazer também uma poda nela, né? Se você não quiser que ela fique muito caneluda, ou se você não se importa, né? De repente tá florida, tudo bem. Mas o tamanho do vaso, tá? A sua rosa do deserto ela precisa ser mudada, né, de tempos em tempos aí, porque ela vai se desenvolvendo e as raízes vão tomando conta do vaso e muitas vezes até sai do vaso, indicando ali que o vaso está pequeno para ela. E quanto às pessoas que me falam que a rosa do deserto deles parou de dar flores, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Muitas vezes é porque a pessoa fala para mim, a minha rosa do deserto está no sol. Quando eu vou ver, não é um local de sol pleno, é um local que pega sol só umas 2 horinhas por dia. E a rosa do deserto ela é acostumada a esturricar no sol lá no deserto. Então você pode colocar ela naquele canto mais ensolarado do seu jardim. Se ela receber aí só umas 3 ou 4 horas de sol por dia, de repente está na sua varanda, ela vai dar flores também. Você sabe disso. Se você já cultiva ela na sua varanda, você sabe que ela dá flores. Só que a quantidade de flores vai ser menor, tá? Porque ela precisa de bastante luz aí para se desenvolver plenamente. E além disso, né, muitas vezes eu pergunto para a pessoa assim, que ela fala para mim que a rosa do deserto não está dando flores. E eu pergunto, quando foi a última vez que você fez adubação na sua rosa do deserto? E é muito comum a pessoa falar para mim assim, eu nunca fiz. Então eu recomendo para vocês aí, tá, gente? Ó, tem diversos tipos de adubo que você encontra em viveiros, floricultura, casas de jardinagem. Esse daqui, por exemplo, é em pó e é justamente indicado para rosas do deserto, tá? É da Forte Jardim, mas você encontra diversas marcas, tá? E todas são ótimas, tá, gente? Elas têm garantias aqui no rótulo, tá? Essa daqui mesmo eu já utilizei ela, já fiz vídeos mostrando, ela é sensacional, ela funciona mesmo, tá? Eu quero que vocês usem e me contem aí nos comentários, porque eu sei que vocês vão amar. Só tem um porém, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. Você vai ter que tomar cuidado aí em relação à quantidade, porque de repente você fala assim, eu vou diluir aqui uma colherinha, né, em 2 litros de água, vou regar a minha rosa do deserto e ela vai ficar incrível. Então, já que ela vai ficar incrível com uma colherinha, então eu vou colocar logo 2 colherinhas. Pelo amor de Jesus Cristo, não faz isso, tá? Isso daqui é um adubo poderoso, tá? Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose nesse caso também. Então, você precisa usar a dose exata, tá? E se você for usar de outra marca, também siga as instruções da embalagem. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sempre coloco até um pouquinho a menos. Se eu vou colocar uma colher, eu coloco uma colher bem mais rasa, eu não faço questão de encher ela muito não, porque funciona do mesmo jeito, né? E evita risco aí, tá? Na dúvida, usa sempre menos. Porque esse adubo aqui, tá? Eu já usei, você pode perguntar para qualquer pessoa que já usou, é simplesmente poderoso. Tanto é que muitas vezes o precinho dele é bem salgado. Mas vale a pena, tá? Porque ele dura muito, muito, muito mesmo, tá? E você pode usar pouquinho e ir usando, né? Fazer 2 litros aí, você vai regar todas as suas rosas do deserto, coloca aí uma xícara só em cada uma, tá? E completa com a rega normal aí que você faz sempre. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas de hoje, né? E vamos deixar essas bonitas aí no sol, colocar casca de ovo, né? Casca de ovo triturada nela, que é rica em cálcio também para ajudar ela a florir. Evitar encharcamento, fazendo bastante furinho no vaso. Preparar o substrato com carinho, mudar ela de vaso, né? Quando o vaso já estiver pequeno. E pode fazer rega, porque rosa do deserto gosta de água, sim. E eu amo essa planta, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, né? Já fiz vários aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje, dessas dicas de hoje, que eu considero muito simples, né? Mas como eu vejo que muita gente ainda tá, né, pecando aí, às vezes perdendo uma planta que às vezes tem um preço até bem salgado, a depender aí do tamanho que ela tiver, ela é bem cara, né? Então compensa mais até comprar mudinhas menores e cuidar aí na sua casa. Então,
Por isso mesmo, né, esses cuidados, essas informações são muito importantes aí para você desenvolver sua planta na sua casa e deixar ela linda, inclusive fazer mudas, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Então, beijão para vocês, gente. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte, compartilha e até o próximo conteúdo. Já deixa a sugestão do que você quer que eu fale aí nos comentários. Beijão. Tchau, tchau.